Estamos no outono de 1850, e a guerra graça na península da Crimeia entre a Rússia czarista e o Império Otomano, apoiado pela França, o Reino da Sardenha e a Grã-Bretanha. O número de mortos está a aumentar, e os jornais britânicos estão cheios de artigos sobre as terríveis condições em que se encontram os soldados feridos nos hospitais de campanha. As pessoas lamentam a situação, os políticos aconselham-se, mas é a enfermeira Florence Nightingale que apresenta a verdadeira solução. Florence Nightingale propõe a criação de um serviço de saúde feminino no terreno, para ajudar os soldados britânicos empobrecidos a recuperarem as suas vidas. Assim, ela e um grupo de 38 outras enfermeiras partem para a cidade de Scutari. Há 10 vezes mais homens a morrer no hospital do que na frente de combate. Florence Nightingale nasceu em maio de 1820, enquanto seus pais viajavam em Itália. Escolheram o seu nome da cidade onde nasceu, Florença. Teve uma infância agradável, a sua família pertencia à elite britânica, e desde muito cedo se habituou a isso. E como na época vitoriana não era costume as raparigas irem para a universidade, passava longas horas com o pai, que lhe ensinava línguas estrangeiras, filosofia e matemática. Tudo mudou em fevereiro de 1837, quando Florence terá sido abordada por Deus pela primeira vez. A partir desse momento, diz ela, soube que queria dedicar a sua vida a ajudar os outros. Só tinha de descobrir como. 7 longos anos mais tarde, tem finalmente a coragem de pôr em prática o seu plano. Rejeita o seu pretendente de longa data, o político e poeta Richard Monckton Milnes. E diz aos pais que a vida de casada não é para ela, e que vai passar os próximos anos a viajar por países estrangeiros para aprender enfermagem. Embora a família não concorde com a decisão de Florence, não lhe vira as costas. O pai paga-lhe uma mesada decente durante os próximos anos, e a jovem de 24 anos dedica-se ao estudo autônomo. Nessa altura, não existem escolas para enfermeiras, e a única possibilidade de ganhar experiência é através da prática. Durante as suas viagens, Florence visita o Egito, a Grécia e a Itália. Em Roma, conhece o político Sidney Herbert, que está na cidade em lua de mel. Faz amizade com ele e com a sua mulher, e não faz ideia de como este encontro será crucial para ela um dia. Em 1850, Florence muda-se para a Alemanha, onde visita a comunidade luterana na atual Düsseldorf. Num hospital dirigido pelo pastor Theodor Fliedner, faz uma formação de 4 meses e ajuda os doentes e os pobres. Esta experiência muda a sua vida. Mais tarde, muda-se para um hospital em Paris e, finalmente, regressa à Inglaterra em 1853. E leva consigo os seus grandes objetivos. Em Londres, Florence tem a oportunidade de trabalhar no Instituto para o Cuidado das Senhoras Doentes, mesmo como diretora. Em apenas um ano, introduziu uma série de mudanças que, embora possam parecer triviais atualmente, significam uma grande melhoria das condições para os doentes. Graças ao seu sistema de alarme, estes podem agora chamar uma enfermeira ou chamar um elevador que traz comida da cozinha. Florence pode também fornecer água quente ou, o que não era habitual até então, separar os doentes por diagnóstico. Em 1853, começam a chegar aos jornais britânicos notícias sobre as terríveis condições em que se encontravam os soldados feridos na Guerra da Crimeia. O exército britânico luta ao lado dos otomanos num conflito entre a Rússia e os turcos. Florence lê com preocupação os relatórios que descrevem que o número de soldados que morrem de infecção nos hospitais de campanha é muitas vezes superior ao número de soldados mortos na linha da frente. Para ela, é evidente que, se as condições sanitárias não melhorarem, o número de mortos continuará a aumentar acentuadamente. E é aí que entra Sidney Herbert, o seu influente amigo e atual secretário de guerra britânico. Florence propõe-lhe a criação de um serviço médico de campo constituído por enfermeiras, que Herbert aprova e nomeia para chefiar o grupo. 39 enfermeiras, na sua maioria freiras, partem para a Turquia em outubro de 1854.
O que as esperava na enfermaria, situada no que é atualmente o bairro de Üsküdar, em Istambul, era, numa palavra, horrível. Os feridos eram tratados por pessoal exausto, não havia medidas sanitárias, faltavam medicamentos e os feridos estavam mal nutridos. No entanto, a situação começou a melhorar lentamente. Por exemplo, Florença introduziu a lavagem obrigatória das mãos, construiu casas de banho e lavandarias, assegurou a limpeza dos esgotos e melhorou o sistema de ventilação. Estas coisas, aparentemente pequenas, tiveram um efeito milagroso. A taxa de mortalidade baixou de 42% para apenas 2%. Havia menos doentes com cólera, disenteria ou tifo, e o viveiro de germes tornou-se um hospital funcional. Mas as enfermeiras estavam a fazer muito mais do que apenas garantir que os pensos estavam limpos, especialmente Florence. Talvez os seus esforços sejam melhor resumidos num artigo publicado no The Times durante a guerra. O autor descreve-a como um anjo que flutua silenciosamente pelos corredores. E enquanto os médicos dormem, ela percorre os doentes com uma lâmpada na mão, certificando-se de que todos estão bem. Quando regressa à casa depois da guerra, é vista pela Grã-Bretanha como uma heroína de guerra. Toda a gente sabe quem é Florence Nightingale, a senhora do candeeiro que salvou a vida de centenas de feridos. Estamos a passar para o ano 1857. Agora, a própria Florence está doente. A causa foi provavelmente a então desconhecida febre da Crimeia, uma doença febril bacteriana que afeta vários órgãos ao mesmo tempo. E como se isso não bastasse, com apenas 37 anos, sofre também de depressão e de inflamação reumática da coluna vertebral. A partir dos 75 anos, ficará inválida para o resto da sua vida, e até mesmo permanentemente acamada. Mas nem tudo isto a impede de pensar em como levar os cuidados de saúde um pouco mais longe. Logo em novembro de 1850, é criado o chamado Fundo Nightingale para a formação de enfermeiras. Numa onda de solidariedade, as pessoas começam a enviar-lhe generosas contribuições financeiras. E no final da Guerra da Crimeia, Florence tem à sua disposição umas impressionantes 45 mil libras. Decide investir o dinheiro na primeira escola de enfermeiras de sempre. A escola será inaugurada em julho de 1860, no Hospital de St. Thomas, em Londres. 5 anos mais tarde, a Inglaterra tem as suas primeiras enfermeiras diplomadas. Mas Florence é também a mentora de várias enfermeiras estrangeiras que vêm de todo o mundo para divulgar os seus conhecimentos. Da América à Austrália e ao Japão, há cada vez mais enfermeiros profissionais em todo o mundo. Apesar de ainda estar doente, graças à sua teimosia e aos seus contactos influentes, consegue fazer grandes coisas a partir da sua cama. Escreve livros, talvez o mais famoso dos quais é Notes on Nursing, que rapidamente se tornou leitura obrigatória para todas as enfermeiras. Apesar de os seus pontos de vista serem, em muitos aspectos, progressistas, não é fácil convencer os funcionários, muitas vezes ossificados, da necessidade de mudança. Mas Florence também é boa nisso. Graças aos conhecimentos de matemática e de lógica que lhe foram incutidos pelo pai, é muito persuasiva nos seus argumentos, recorrendo frequentemente a exemplos práticos e a gráficos. A representação visual das estatísticas, muito invulgar para a época, torna-se a base do seu manuscrito. Especialmente famoso é o chamado Diagrama da Rosa de Nightingale, atualmente conhecido como Diagrama Polar, que é uma combinação de um radar e de um gráfico de barras, e que se adequa bem à visualização de dados que apresentam alguma ciclicidade. Por exemplo, utiliza os seus diagramas numa publicação de 1860 sobre problemas de saúde e saneamento no corpo colonial britânico na Índia, recorrendo a um inquérito por questionário aos soldados para criar uma apresentação visualmente convincente de uma situação insatisfatória. O projeto chegará até a própria Rainha Vitória, que acabará por aprovar as reformas sanitárias propostas. E no espaço de uma década, a mortalidade dos soldados na Índia irá cair a pique. Ao longo dos anos 70, Florence continua a debater-se com problemas de saúde, e passa a maior parte do tempo no seu quarto a escrever, o que resulta em obras como Vida ou Morte na Índia.
O alívio parcial só chega nos anos 80, mas a dor crônica acaba por ser substituída pela cegueira. A perda da visão impossibilita Florence de continuar a trabalhar, e com a chegada do século XX, começa o último capítulo da sua vida. Quando morre tranquilamente durante o sono, em 19:10, com a venerável idade de 90 anos, ninguém duvida que ela aproveitou ao máximo a sua vida e as oportunidades que o destino e a época lhe deram. A compaixão invulgar de Florence Nightingale, a sua determinação e a sua capacidade de levar as coisas até o fim, valeram-lhe muitos prêmios durante a sua vida, incluindo a Ordem do Império Britânico, que foi a primeira mulher na história a receber. Atualmente, é considerada a fundadora da enfermagem moderna, e muitos hospitais em todo o mundo têm o seu nome. Mas o mais importante é que, graças a ela, milhares de pessoas que, de outra forma, teriam enfrentado uma morte quase certa, puderam continuar a viver as suas vidas. E, no entanto, no início de tudo isto, havia apenas uma rapariga de 17 anos que decidiu abandonar uma vida de luxo e dedicar-se a ajudar os outros.